遠くまで導かれて永遠の道を Eu li 68 capítulos de Black Clover e isso foi insano. Normalmente, quando você vai ler um mangá shonen, você já sabe o que você está lendo. Você já está consumindo aquela obra há um certo tempo. Você nunca tem que lidar com, pô, deixei acumular uns 300 capítulos disso aqui, ou esse negócio tem X capítulos e eu vou ter que começar a ler. Porque normalmente, quando a obra é muito extensa, as pessoas se sentem cansadas. E tudo bem, o mangá pode ter uma história incrível, insana, mas não é só a história que vai fazer o mangá ser lido. Ele tem que apresentar bem pela arte, ele tem que apresentar bem pela quadrinização, porque não é só fazer algo esteticamente agradável, mas tem que apresentar aquilo de uma forma legal. E ele também vai ter que lidar com os diálogos dos personagens, já que esses personagens vão movimentar a história. Existem diversos pontos que jogam o leitor a consumir aquilo. Então, imagine, você tem que fazer um mangá não só para poder lidar com um leitor casual, o cara que está acompanhando a sua obra, como tem que pensar que um novato também vai acompanhar. Eu li 68 capítulos de Black Clover e isso foi insano. O Yuki Tabata, o autor, é um gênio absurdo pelo fato de que ele conseguiu fazer com que eu chegasse no capítulo 315 com pouquíssima memória do que tinha acontecido anteriormente e pegasse um dia a história toda. Não só conseguisse recapitular tudo que eu já tinha visto, como que eu conseguisse prosseguir rapidamente. O jeito que os capítulos de Black Clover são estruturados é um jeitinho muito dinâmico de ler. E isso para um mangá shonen, um mangá que ele tem que chegar, se apresentar, ficar marcado para o leitor para que ele consiga continuar acompanhando essa obra é extremamente importante. Afinal, um mangá é lançado, querendo ou não, num sistema muito predatório. Você tem que chegar, você tem que ser muito bonito, você tem que ser muito foda, você tem que atrair muito público e você tem que se manter com esse público. O capítulo é posto por enquete de popularidade. Os fãs têm que ler, as pessoas têm que querer ler. Mas você tem que lembrar que você não está lidando só com o público que já está lendo o que você faz. Você está lidando com outro público. Muita gente esquece que um mangá, ele normalmente não é lido só por quem já conhece a obra. Vai ter muito novato caindo ali também. Não é só você, cara, que lê 1000 mangás por dia ou que já está acompanhando essa obra desde o capítulo 1. Outras pessoas vão começar a ler. E essas outras pessoas, esses cornos aleatórios, vão ser que nem eu e passar muito tempo sem ver a história e começar lá pelo capítulo 315, mal lembrando dos outros 200 e poucos capítulos que teve antes. Ou às vezes a pessoa simplesmente caiu no capítulo 383, o último lançado, tendo um caralho de história para vir antes dela. Então, o autor tem que trabalhar o mangá dele pensando nisso. Como é que eu vou expressar a história, mas deixar ela chamativa o suficiente para quem já conhece e para quem não conhece também ter o interesse de ler, mas se divertir com o pouco que tem aqui? Aí me vem o Yuki Tabata, o autor de Black Clover, que ele faz isso muito bem. Enquanto eu lia o mangá, eu notei que ele expõe bem os personagens, ele faz boas introduções, ele trabalha isso, ele trabalha aquilo, ele é dinâmico, ele consegue fazer uma boa junção de comédia e de ação, cria um momento de ação tenso. Esse momento de ação tem pequenos cortes de comédia, ou talvez nenhum, é só um porradão muito gostoso de ver de uma vez. Paramos aqui, vamos para um momentozinho de comédia, ou vamos para uma página farmando aura, ou simplesmente fazemos o capítulo inteiro focado em farmação de aura, luta foda com um grande gancho no final. O Tabata ele escreve a história de um jeito que ele coloca pequenas pausas para respirar, se você for ler tudo de uma vez, mas se você tá só pegando o que é lançado, pô, cara, você tá pegando sempre algo insano. A história, ela começa uma luta muito foda. Você começa a ler, você não conhece os personagens, mas você sabe que ali tá acontecendo uma luta muito foda. Vai ter sempre o coadjuvante aleatório falando sobre a situação ou o personagem que acabou de chegar naquele capítulo e ele tá tentando perceber o que tá acontecendo. Ou alguém que estava em outro contexto e aí consegue chegar naquele contexto daquele capítulo e tá analisando a situação. Para você que é uma pessoa que já começa, já está lendo, você pode ver isso, pegar e pensar:
Porra, mas de novo isso, eu já sei o que tá acontecendo, caralho. Não precisa ficar me relembrando história, não precisa ser tão expositivo. Mas para alguém que tá começando a ler, isso é muito bom. Porque, olha, a pessoa não conhece os vilões, não conhece os heróis, não conhece porra nenhuma. E como que ela vai fazer para sentir afeição e continuar lendo? Você coloca uma arte muito foda, uma luta muito dinâmica, muita coisa acontecendo, a pessoa vai ver que a luta, ela vai prestar atenção na luta. Enquanto ela olha a luta, você coloca uns personagens falando sobre tudo que está acontecendo, dizendo como o personagem X é extremamente foda, ou como, sei lá, eu gosto muito que Black Clover tem isso, de tem o capitão, e aí tem um personagem que fala como aquele capitão é foda. Pra você que já conhece o capitão, você sabe que ele é foda. Mas pro iniciante que acabou de chegar, ele tá descobrindo agora pelo aquele personagem que aquele personagem que tá tendo uma luta foda, ele realmente é muito foda. Você tem duas coisas casando aqui: o diálogo e a arte. E a quadrinização também, são três coisas casando. Porque você tá vendo a luta acontecer, a luta tem proporções relativamente grandes, e você tem um personagem que tá confirmando que aquela luta realmente são proporções grandiosas para aquele universo. Muita gente não se lembra, muita gente não pega isso de que o mangá não é feito só para o público que já consome há um bom tempo. Não é feito só para você que já é fã da obra. É também feito para os novatos. E muitos mangás que são sim muito famosos, às vezes eu leio, eu vejo, isso aqui é atolado de informação, isso aqui é um porre de ler, mas eu entendo que é só cuspir no lore, é só para responder certas perguntas dos fãs. Já o Tabata não. O Tabata ele cria uma linha de história relativamente simples, mas durante essa linha de história ele vai fazendo acontecimentos fodas para prender a atenção do leitor. Esse é um dos grandes motivos que me fez ler 68 capítulos sem sentir o cansaço que normalmente obra shonen traz. Eu não precisava ter um contexto gigantesco de obra ou ter a antecipação para um arco acontecer. Cheguei basicamente como novato, vi muita coisa foda, reentendi como certos personagens funcionam, as suas dinâmicas e tudo, criei simpatia por eles, graças ao gigantesco efeito de simpatia que é gerado pelos momentos de comédia, ou não só isso, pela forma que os personagens eles estão lá e se encaram. Eu gosto muito que pro Tabata trazer o trauma que a Noelle tem em correlação aos irmãos dela em determinado arco, o que ele faz? Ele expõe os personagens tendo seus flashbacks. Nesses flashbacks descobrimos como eles tratam a Noelle, então eles se desenvolvem junto com a Noelle. A partir dos irmãos dela, o Tabata ele recupera aquele trauma. Se eu sou novato e vou ler aquele momento onde a Noelle vai confrontar a mãe dela, se eu visse todo o flashback da Noelle sobre o que está acontecendo, ia ser meio paia, porque ela tá se lembrando disso, daquilo, ok. Mas o que o Tabata faz? Ele faz os personagens que têm problemas com a Noelle terem fracassado, eles veem a Noelle, e aí eles têm flashbacks onde cada um explica coisas sobre a Noelle. Mas é porque aquela situação fez justificar isso. E a partir disso eu entendo quem é a Noelle, qual a problemática dela com aqueles personagens e por que essa luta com tal personagem é tão importante para ela. Mesmo que eu não tenha lido porra nenhuma do passado da Noelle nos dias capítulos e tenha caído ali de paraquedas. Isso foi absurdo, isso é insano. Black Clover é um dos melhores mangás shonens da atualidade só por isso, porque ele lembra que eu, como a porra de um novato, também vou ler esse negócio. E todo o capítulo é para todo mundo. Isso é insano. Mas bom, eu terminei de ler, eu simplesmente queria muito ver o arco do passado do Yami. Eu li, achei do caralho, eu tinha que pagar pau pra Black Clover, eu me senti no dever disso, porque foi uma forma muito divertida de passar minha tarde. Mas e você, cara? Tu gosta de Black Clover? Tu curte Black Clover? É uma das suas obras favoritas? Ou não? É só um mangá que você ignora? Você já leu? Você tá pensando em ler? Me conta nos comentários, curte esse vídeo. Aproveita e se inscreve no canal. Não mata não.